Fala, Top Drivers, como vocês viram no vídeo anterior, nós iniciamos o comparativo entre T-Cross Highline e Renegade Longitude e agora nós vamos continuar esse comparativo, começando então pelo Renegade. Fala, Top Drivers, começando então agora com o Renegade, tá? Eu acho que muito da decisão que a gente vai tomar, ela vai se basear no feeling de direção desses dois carros. A primeira coisa que eu percebo aqui com o Renegade, que eu fiquei com ele aí 2 semanas, e a minha opinião sobre ele mudou bastante ao longo dessas semanas, é de que ele é um carro realmente imponente. A gente tem uma visão ali na frente, que dá pra ver inclusive o capô do carro, e quando a gente está em um local como esse, por exemplo, em que a gente tem lomba, a gente percebe facilmente a força desse carro, que tem mais de 35 kg de torque, e também o 4x4, né? O 4x4 realmente deixa o Renegade, deixa o Renegade um carro muito bom de curva, pessoal. Realmente a gente pode entrar com tranquilidade nas curvas um pouco mais forte, que ele aguenta tranquilo. E outra coisa, o câmbio deles F9, é só tocar aqui, olha, que ele aceita na hora, muito bem. Ele é um câmbio muito mais desenvolvido do que aquele câmbio de 6 marchas simples que é utilizado no T-Cross. Além disso, pessoal, o rodar desse carro aqui, quando a gente passa por buraqueira, ele é notavelmente, perceptivelmente melhor que o do T-Cross. Isso aí não se tem dúvidas, pessoal. O Renegade ele é um carro que ele passa uma sensação de qualidade, de durabilidade maior. Podemos estar errado com relação a isso? Talvez. Existem casos de pessoas reclamando de Renegade, de Compass, claro que existe. Assim como já existiu de T-Cross, assim como já existiu do Polo, que utiliza várias das mesmas peças do que o T-Cross. Então, assim, essa é a percepção ao rodar que a gente está compartilhando com vocês. E isso é muito importante, porque quando a gente está fazendo um comparativo desses, é muito legal a gente ter os dois carros, como a gente trouxe eles para vocês aqui, que a gente consegue notar coisas, inclusive quando está fazendo o teste. Eu estava dirigindo o T-Cross hoje cedo, agora estou dirigindo o Renegade, e assim, a sensação ela é completamente diferente de dirigir um ou outro. Eles não são aqueles concorrentes que tentam fazer a mesma coisa, só que são de marcas montadoras diferentes. Eles são concorrentes que pegam estilos de pessoas, estilos de montagem de carro completamente distintas. E olha, pessoal, nós no Top Drive somos suspeitos algumas vezes para falar, porque a gente gosta muito de tecnologia e a gente gosta muito de carro que tem uma tocada muito rápida, não necessariamente sendo off-road. Porém, o Renegade e o Compass nessa configuração diesel com o câmbio automático de 9 marchas e a tração 4x4 são carros muito bem acertados, pessoal. Isso a gente não pode deixar de negar e é por isso que fica tão difícil fazer esse tipo de comparativo. Eu mesmo, enquanto estou fazendo esse comparativo, estou pensando em para qual lado que a gente vai na conclusão. Outra coisa que é muito importante a gente mencionar, pessoal, o abastecimento de um carro diesel, ele custa muito menos do que o abastecimento de um carro gasolina. Ainda que o T-Cross ele seja muito econômico, ele não chega a ser tão econômico quanto é o Renegade aqui, e muito menos na hora de pagar não vai ser, né, o mesmo valor, porque o diesel sempre vai ser mais barato. Então, pessoal, a sensação de dirigir o Renegade, mesmo para quem não gosta de carro off-road, ela é muito boa mesmo. Mas agora chegando aqui então para o T-Cross, para sair com ele. Então, pessoal, agora vamos começar com o T-Cross. Já cheguei aqui, já gostei desse câmbio aqui, que é todo tecnológico, que tem a indicação das luzes no próprio câmbio. E, inclusive, pessoal, é bem legal que ele não tem muitos trancos, tá? Ele é um câmbio que a passagem de marcha dele ela é bem suave. Além disso, quando a gente bota pro lado, é muito legal, porque realmente vai bastante pro lado. Dá pra ver que ele tem essa pegada mais esportiva, esse carro aqui, tá? Então, começando aqui com ele, podem ver já que tem o cockpit virtual. Então, pessoal, quanto mais escuro fica, mais atraente o T-Cross se torna, porque a gente começa a esquecer dessa coisa aqui de plástico que tem do nosso lado, né? A gente tem aqui até a pedaleira dele, é uma pedaleira bem esportiva, tá? E a gente vê também que ele é um carro que utiliza várias cores diferentes. Aqui dentro a gente tem o interior de 2 cores, lá fora a gente tem o carro também 2 cores, com o teto de uma cor e a carroceria de outra. E agora vamos ver como é que anda esse motor 1.4 turbo, que já é conhecido do Golf. Então aqui, ó, se eu baixar a marcha, já aceita na hora ali, porque é o 1, né? Ó, mas olha como ele desenvolve bem. Ele é um SUV que tá mais para carro do que SUV. Só que ele é um carro com bastante espaço interno, né, pessoal? Então assim, ele não é um SUV muito alto. A gente sabe que a gente tá
relativamente baixo em comparação ao Renegade, mas ele tem essa tocada aí de quem ainda não está 100% pronto para migrar para um SUV. Isso eu gosto muito, olha, pessoal. Luzes internas em LED. Além disso, pessoal, é muito legal aqui na central multimídia dele, o Park Pilot, que ele mostra, inclusive, olha, para qual direção que o carro está indo. Isso aí facilita muito nas manobras. A gente pode ver que ele tem esse sensor de estacionamento dianteiro, diferente do Renegade, como eu falei no outro vídeo. Ele tem aqui o GPS, é um carro de central multimídia muito desenvolvida, tá? E além disso, como a gente vai ver agora, ele tem uma tocada muito boa. A gente tem aqui os modos de condução, olha só que legal isso aqui. Tem até modo de condução individual, né, que a gente coloca aqui o carro com o motor mais dinâmico, mas a direção mais leve. Isso aí também é bem legal, tá? Então vamos dar uma pisada aqui agora. Olha, ele realmente vai embora quando a gente pisa, tá, pessoal? E olha a redução. Não aceitou. Ih, não gostei disso aqui. Ele deu uma demorada bem significativa aí para aceitar a redução. O que aqui não tem problema nenhum, tá, pessoal? Isso é completamente normal e eu acho que é esse aqui mesmo o câmbio que tem que vir nesse carro. Eu falei que eu não gostei pensando lá no Polo GTS, porque o Polo GTS vai vir com um câmbio que é tipo esse aqui, né? Ele não vai ser o câmbio DSG, porém, é claro, com uma certa reprogramação para ficar mais esportivo. Espero que eles cuidem dessa questão aí de aceitação, porque quem é mais exigente, está acostumado lá com o DSG, vai sentir falta. Aqui também, ó, tô em segunda marcha, 3.000 RPM, e só aceitou a redução para a primeira quando baixou de 3.000 RPM. Então, pessoal, esse aqui é um carro que ele vai agradar com certeza, tá? Quem gosta de carro, quem gosta de carro mesmo, não SUV. Quem gosta de carro vai gostar de um T-Cross. Inclusive, ele é um dos que a gente acha dessa categoria aí de SUVs compactos mais legal de dirigir. Porque, claro, a gente fica indignado que o Golf teve que dar espaço para um T-Cross, mas isso é claro, é parte aí do desejo dos consumidores brasileiros. Mas ele ainda assim, ele tem uma pegada bem top driver, né, pessoal? Ele é um SUV compacto de bom desempenho, de boa dirigibilidade. Agora, o que se percebe ao mesmo tempo, tá? Olha aqui, ó. Olha como ele anda, ele é um carro que ele anda muito bem, né? E outra coisa, o sistema de som dele da Beats é muito bom também, com esse opcional, é claro. Ele é um carro que passa percepção de muita qualidade. Porém, a gente tem que ressaltar, ele não tem definitivamente a mesma robustez do Renegade. Ele dá um pau no Renegade em gadgets internos, tá? Ele dá um laço no Renegade em show de luzes de noite, né? A gente pode ver isso aqui, a gente tem o LEDzinho aqui. Eu acho que as escolhas da Volkswagen foram muito inteligentes para esse carro, tá? Modo de condução, 4 modos de condução. Ele é um carro que tem Park Assist. Esse Park Assist inclusive freia o carro dando a ré, se vê que vai bater. Eu fiz um teste em que eu ia fazer o Park Assist, eu vi que ele estava rateando, eu segui indo e ele freou com tudo o carro, então isso é bem legal, tá? Mas ao mesmo tempo ele não tem uma percepção de guiar que é como a do Renegade, tá? Ele passa a impressão de ser um carro um pouco mais barato. E a gente vai fazer a conclusão sobre os dois agora. De novo. Então, pessoal, andamos com o Renegade Longitude Diesel e com o T-Cross Highline com todos os opcionais e a gente chegou a uma conclusão, mas a gente quer primeiro explicar como que a gente chegou a essa conclusão. É muito simples, a gente recomenda os dois carros aqui no canal, eles são os dois boas compras. O Renegade, é claro, não vai ser aqui que vocês estão olhando, ele vai ser 2019, já com farol Full LED, bem mais interessante. O T-Cross, ele já está bem atualizado, ou seja, ele é um carro muito novo. E outro ponto muito positivo do T-Cross é que ele é bem barato de manter. As 3 primeiras revisões dele, elas são gratuitas pela Volkswagen. Porém, o Renegade tem revisões de 20 em 20 mil quilômetros e revisões também que elas são já tabeladas, ou seja, não são revisões muito caras as do Renegade. E além disso, o diesel, ele é um motor que dura muito, ou seja, pode rodar 100 mil quilômetros com diesel que não tem problema. Então se a pessoa ela quer ficar com o carro por mais tempo, ou seja, a pessoa ela tem um perfil de comprar carro para ficar por 5, 6 anos, certamente o Renegade ele vai ser uma opção mais interessante, porque ele tem um acabamento melhor, ele tem uma construção melhor e ele tem uma durabilidade que parece ser bem superior ao do T-Cross. Porém, se a pessoa já tem um perfil mais dinâmico, que gosta de trocar de carro de 2 em 2 anos e se preocupa mais com opcionais, é óbvio que o T-Cross vai ser mais interessante. Depende muito, pessoal. Tem gente que acha o visual do T-Cross muito feio e tem gente que acha o visual do Renegade muito feio. Tem gente que acha os dois mais ou menos o mesmo nível. Eu acho o T-Cross mais interessante nessa versão Highline. Porém, eu acho que o Renegade
ele tem uma estrutura mais avançada, ele é mais carro do que o T-Cross. O T-Cross, ele reflete mais do que vai ser os carros a partir de agora, ou seja, carros cada vez mais tecnológicos, o que não deixa de ser ruim ou bom, porque tem o ponto positivo e negativo disso, ou seja, carros cada vez mais tecnológicos e com um acabamento mais simples. Aqui a gente tem tração dianteira, ali 4x4. Para deixar mais simples então para vocês, pessoal, se a pessoa tem uma necessidade de uso rural, uso off-road, evidentemente o Renegade é a escolha. Não adianta querer botar o T-Cross para fazer coisa off-road. Não é a proposta do carro. Ele tem itens off-road? Tem. Não é a proposta dele. O Renegade dá um banho no off-road. Porém, se a pessoa não vai fazer off-road e ainda assim está na dúvida entre os dois, acho os dois legais, duas concepções de carro bem interessantes, porque eles são dicas de carro aqui no canal, a dica vai ser olhar qual que é o tipo de compra que vocês vão fazer, qual que é a modalidade de pagamento, ou seja, vai ser em pessoa física ou vai ser em pessoa jurídica. A Jeep ela é um pouco mais agressiva em descontos para a pessoa jurídica. Um Renegade Longitude Diesel, ele pode sair em torno de 115 mil reais, pessoal, dependendo do caso. Então, daí ele fica mais interessante do que o T-Cross, porque o T-Cross, na minha opinião, para ele ser comparado com o Renegade Longitude Diesel, ele tem que ser o T-Cross Highline completo, com tudo, com xenon, com o teto solar panorâmico e tudo mais. Então, quer comprar uma pessoa física, o T-Cross vai ser mais carro, vai ser mais tecnológico. Até porque de noite a gente não lembra que tem um acabamento mais simples. Porém, vai comprar na jurídica, talvez o Renegade seja mais interessante, ainda mais se a pessoa talvez vá usar o carro no off-road, porque é muito legal ter um carro 4x4 e com um câmbio desse aqui. Porém, se o uso é apenas em cidade, evidentemente o T-Cross ele é uma proposta muito mais urbana. Ele vai gastar mais combustível? Sim, ele vai ter um custo de combustível um pouquinho maior, mas ainda assim daí o T-Cross vai ser mais interessante. Foi um comparativo muito difícil, pessoal, porque esses dois carros, na nossa opinião, são dicas de compra. São dois carros bons e na versão que a gente gosta de recomendar normalmente. Porém, a gente tem que levar em consideração os diferentes perfis e as diferentes situações. Então, levem esses argumentos em consideração quando estiverem fazendo a sua compra e comentem aí pra gente se esse comparativo ajudou vocês de alguma forma ou não e qual que é a opinião de vocês. Vocês preferem T-Cross Highline ou Renegade Diesel? Feito, obrigado e até a próxima.